Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Então já pegue seu livrinho de ensino religioso, abra aí no capítulo 9, nas páginas 70 a 77. E o nosso tema do estudo de hoje é Cristo é tudo. A grande transformação. A gente vai falar um pouquinho aí sobre Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo era filho de judeus, natural de Tarso e tinha o título de cidadão romano. Seus pais eram ricos. Saulo aprendeu a fazer tendas e trabalhava com artigos de couro e pelo de cabras. Então, Saulo aí, ele era aí também, um empresário. Ele fabricava aí artigos de couro, de pele de cabras, Ele aprendeu a fazer tendas. Então, tudo isso era uma das profissões de Saulo. A grande transformação. Saulo foi para Jerusalém estudar e teve como professor Gamaliel, famoso doutor da lei. O próprio apóstolo era considerado um rabino, que em hebraico significa professor, mestre. Os rabinos ensinam a Torá e a lei. Então, pode ver que Saulo era um homem muito inteligente e entendia muito bem a lei. Só que ele não tinha conhecido quem? Jesus, não é mesmo? A grande transformação. Paulo perseguiu os primeiros cristãos, porém, um dia, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco e transformou sua vida. Até seu nome foi mudado para Paulo. Se você quiser conferir isso, é só conferir na Bíblia em Atos capítulo 9. A grande transformação. Paulo, um homem inteligente e talentoso, divulgou os fundamentos da fé cristã e influenciou na história da Igreja. Alguns dos livros do Novo Testamento que foram escritos por Paulo. Olha, preste bem atenção nessa parte, viu? Porque caiu na sua atividade, que depois você vai responder, tá? É uma das perguntas do nosso livro. Então vamos lá. Qual foi um dos livros que foram escritos por Paulo? Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Hebreus, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Filemão e Timóteo. Tá? Esses foram alguns dos livros do Novo Testamento que foram escritos por Paulo. O método da salvação. Paulo, ele explica um pouquinho para a gente sobre esse método. Ele fala sobre a graça, o sangue, a fé e obras. Então, vamos lá. A graça é a fonte, o sangue é o meio, a fé é o método do recebimento e obras são evidências da salvação. E ele também fala um pouquinho sobre justificação, santificação e glorificação. A justificação é o que Cristo quer fazer por você. E a santificação é o que ele quer continuar fazendo em você. Glorificação é o que ele quer que um dia fazer por, em e para você. Olha que interessante, não é mesmo? Esses métodos de salvação foram então ditos aí por Paulo, está na Bíblia, tá bom? Livro de Romanos, de Gálatas, você pode conferir. O método da salvação. Passado, fomos salvos. Presente, estamos sendo salvos. E futuro, seremos salvos. A grande transformação. Paulo nos diz, olha, presta atenção que também são uma resposta das atividades que serão passadas. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo. Que legal, não é mesmo? Agora eu vou explicar um pouquinho das atividades. Questão 1, abra aí seu livro na página 74 a 77, tá? A gente vai fazer da questão 1 à questão 6. A questão 1 é aquela partezinha que eu falei para você, presta atenção em relação aos livros que Paulo escreveu. Então aí, qualquer coisa, volta ao vídeo, tá bom? E os livros que eu falei lá, você vê se tem aqui. E você, então, escreve a letra P. P, tá? Nos parênteses. Aí, se você escrever a letra P, você vai encaixar aqui na cruzadinha.
tá bom? Um exemplo é o livro de Gálatas. O que você acha? Foi escrito por Paulo? Sim, então você vai a letra P, você vê onde é que encaixa aí, gasta nessa primeira aí, ó. Gálatas, tá bom? E assim você vai preenchendo. A 2, gente, é um pouquinho difícil, não é mesmo? É bem baralhado esse quadro A e B, mas não se preocupe não. Na videoaula eu expliquei até a resposta para vocês, tá bom? Então volta aí o videozinho um pouco. Então você vai ver a frase: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Pela sua graça, sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo. Tá? Coisa, volta lá o vídeo. Essa é a resposta aí da 2. A questão 3. Você vai ver como ser amigo de Deus, tá? O ponto de vista tradicional, apenas quem é judeu ou se converte ao judaísmo merece salvação. Não, isso não é verdade. Mensagem de Paulo, você vai ler em Gálatas, Romanos, você vai ver que Jesus veio salvar todos os judeus e não judeus, tá? Para Deus não há distinção. E assim você vai respondendo de acordo com o que o texto está falando, tá bom? Primeiro você tem que ler. A questão 4 é só mesmo para ler e está falando que é para fazer em grupo, mas não precisa fazer em grupo, você pode fazer individual. Se você estiver na sua casa, se você puder ler com a sua família, tá? Ou com parente, não tem problema, tá bom? Só para ler mesmo, não é para responder nada, a questão 4. Questão 5. Paulo acendeu a luz da esperança para milhares de pessoas que tropeçavam na escuridão, nas superstições e na tradição. Você consegue resumir essa luz em uma frase? O que você acha? O que é essa luz? Que foi o grande ensinamento de quê? De Paulo, que ele recebeu de Jesus Cristo, não é mesmo? O Senhor, o Deus, o Salvador. Então, essa foi a luz, né, que foi dada a Paulo. E aí você pode colocar com as suas palavras, tá bom? Que foi essa luz na vida dele. Questão 6, última questão. Essa questão ela é composta pela letra A e letra B. Então vamos lá. O apóstolo Paulo descreveu o plano da salvação de um modo claro e profundo. Em dupla, tá? Mas não tem problema, você também pode fazer individual. Discuta as questões a seguir e partilhe suas impressões com a classe. Letra A. Alguns acreditam que a salvação é uma questão de predestinação, que há pessoas que foram destinadas para se salvar e outras para se perder. O que você pensa sobre isso? O que você acha do estudo de hoje, lendo o capítulo, lendo ali os métodos de salvação de Paulo que eu falei para vocês? Você acha isso certo? A pessoa nasceu, aquela dali não, aquela ali vai ser salva. Não, aquela dali vai se perder. Você acha isso correto? Você acha que realmente isso é verdade? Você vai então responder. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele escolheu salvar todas as pessoas por meio de Cristo. Mas nem todas as pessoas aceitaram ou aceitam essa salvação, ok? Tem a ver aí com livre-arbítrio, tá bom? B. Paulo afirma que somos salvos mediante a fé em Jesus. Isso significa que nossos atos não são importantes? E que você acha? Você é salvo pelas coisas que você faz? Ou mediante a fé em Jesus, né? Olha, somos salvos não por coisa de nossas obras para Deus, mas por causa da obra de Deus por nós. Né? Mesmo a melhor pessoa do mundo, isso não garante sermos salvos. O que é importante é o que Deus fez por nós, tá bom? Ele nos amou. Então, gente, essa foi a nossa atividade de hoje, foi nossa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à sua disposição para lhe auxiliar. Pode me procurar no WhatsApp, tá bom? Abraços e até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau!